porque apesar deles serem muito diferentes, isso que eu falei que eu acho que eu consegui transmitir pro Gabriel da persistência, o Pedro tem a mesma coisa, de outra forma. Eles têm valores, e eu acho que é isso que os pais podem trazer pros filhos. Valores base, valores iguais. Eles são incapazes de passar por cima de alguém, são incapazes de fazer uma maldade intencional. E veio aquela sentença, você tá entendendo? Que ninguém nesse mundo tá preparado para ouvir. Seu filho é autista e não tem cura. Sabe como é que é? Aquilo é um negócio assim que atravessa, assim, sai do outro lado, né? E mais uma vez foi a Vera que me apoiou ali naquele momento. Eu falei, Vera, como é que vai ser com o Gustavo quando tiver 7 anos de idade? Vamos esperar ele ter 7 anos de idade. No dia que eu fui hospitalizado, a Fernanda marcou a festa da cura. Isso é fé. Ela tinha certeza. Isso é fé. Eu acho que você tem que ter uma relação com o seu travesseiro muito tranquilo. Você tem que deitar à noite e falar assim, eu estou sendo uma pessoa melhor de hoje para amanhã? Tô. Então, tá tranquilo. Eu acho que essa relação é de extrema importância, sabe? Porque enquanto toda essa gente que rouba, faz e acontece, toma Zolpidem, Dormonide, fuma maconha, o cacete a 4, eu deito e durmo. Essa é a grande diferença e isso me faz muito bem. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rivotalks. E olha, esse episódio de hoje tá uma coisa maravilhosa. Isso porque a gente recebeu aqui ninguém mais, ninguém menos do que os nossos pais para conversar um pouco com a gente. E foi aqui, no cenário do Rivonews, para comportar melhor esses dois gigantes. Sim, o senhor Sérgio Weiner, um executivo muito bem sucedido, e o senhor Eduardo Homem de Carvalho, um comunicador nato, 2 sagitarianos danados que não vieram nesse mundo a passeio. Definitivamente. Nós falamos sobre eles, sobre nós, sobre ser grato à vida e ao que eles construíram. Sabe aquele papo gostoso com um cafezinho? Foi o que rolou aqui. Exatamente. E a recomendação é a seguinte, gente, desfrutem dessa conversa e repitam ela em casa com os seus, vale muito a pena. Então bora, Cecília. Bora. Vamos começar mais um Rivotalks, a nossa sessão semanal de conversas com o convidado. Você não pode dormir sem essa. Sejam muito bem-vindos. Você aqui, José Eduardo Homem de Carvalho e seu Sérgio Mauro Weiner. Como vão vocês? Ótimo. Ao lado do meu amigo aqui, tô muito bem. Pois é, eu também estou muito feliz de estar aqui, ao lado do Gabriel, ao lado da Cília, ao lado do Sérgio. E maravilha, felicidade é isso, né? Não existe felicidade de um contexto maior. Felicidade são momentos. E isso aqui me faz explodir de felicidade. Mas obrigado, filha. Posso falar a verdade agora? Claro. Morrendo de medo. É? É covardia, né? Eu com 3 jornalistas cheios de verve, de, né? Essa capacidade toda de vocês e Mas eu eu já aqui... vi você hablando também. Você é bom. Tem a verve também. Tem. Fica tranquilo. Depois da primeira garrafa de vinho, sim. A gente estruturou isso aqui para tirar o melhor de cada um. Exatamente. E já dizia Platão, se o estupro é inevitável, entendeu? Não, meu Deus, começou assim. Vamos lá. Eu vou suavizar um pouco essa conversa. Isso. Já que vocês falaram, o Eduardo falou em alegria, em felicidade. Um ano e pouco mais de um ano atrás, eu e a Cecília, a gente estava trabalhando num outro lugar, fazendo uma outra coisa ainda dentro do jornalismo, mas um universo completamente diferente desse que a gente está hoje. E vocês dois sempre sentiram muito orgulho da gente, em todas as fases, inclusive nessa. Mas eu queria saber qual é a diferença do sentimento de vocês daquela época, de um ano e meio atrás, e hoje vocês estarem aqui como convidados num espaço nosso, num programa nosso. Pode começar, mas aí depois você deixa o Sérgio falar também. Claro que eu deixo. Olha, o sentimento não podia ser melhor, Gabriel. O sentimento... eu não consigo expressar a minha alegria, a minha felicidade em ver minha filha
crescendo ao seu lado. Aproveito para te agradecer, entendeu? A família que você apresentou, a minha filha aqui, a gente é do Rio de Janeiro, ela está aqui em São Paulo, a você, entendeu? E outra coisa, uma realização pessoal dela. Tem muita gente que acha que vira para mim e fala, pô, mas ela estava na Globo News. Globo News, o cacete, me perdoe o português, o meu francês, mas por mais que ela aparecesse naquela Vênus platinada, a minha filha se tornou feliz a partir do momento que ela começou a trabalhar aqui, começou a realizar um sonho dela. Isso não tem preço. Então, aquela página foi virada, sabe, com um certo atraso, inclusive, mas foi virada, e depois disso é só alegria. Eu costumo dizer, Sérgio, que a melhor coisa do mundo é você se realizar através dos seus filhos. Minha filha se realizando, eu estou totalmente realizado. Parabéns a vocês dois. Tá? Obrigado. Então, eu pensei muito sobre isso já, e eu acho que a história se repete, né? O Gabriel... Eu já estou me emocionando. Sabemos. Manteiguinha. Seu Sérgio é manteiguinha derretida. Isso aconteceu comigo, né, há muitos anos atrás. Eu fui executivo de grandes empresas de telecomunicação a vida toda. E num determinado momento eu me vi sem trabalho e me obriguei a empreender, né? A grande diferença é que eu não tinha um sonho como vocês construíram esse sonho. Eu tinha uma oportunidade que foi maravilhosa para mim e que eu agradeço até hoje. Mas assim, o orgulho que eu tenho, então, respondendo a pergunta, dessa história se repetir e do Gabriel junto com você, Cecília, e aí eu tenho realmente um agradecimento a te fazer pela oportunidade, porque isso, com certeza, se não fosse junto com você, seria muito mais difícil, né? Mas se não fosse junto com o Gabriel, também não ia ter. Então, assim, é isso. Não, tá certo. Mas você foi impulsionadora do processo todo. Mas assim, estamos todos hoje aqui felizes e eu com muito orgulho e com uma vontade imensa de tentar cada vez ajudar vocês mais a fazer isso cada vez ficar melhor. Ô Sérgio, eu sei que, aproveitando que você está falando aí sobre isso, eu sei que seu vô Arthur, que é seu grande herói, para quem não sabe, o vô Arthur, vô do Sérgio, veio antes da família Weiner, que tem o seu Samuel Weiner, que está aqui atrás de mim. Ele era o irmão desse senhor aqui e veio antes de todo mundo para começar a vida no Brasil, fugido da fome e de condições não muito legais na Polônia, né? E foi grande... Não, na Rússia. Na Rússia. Ali na Moldávia. Na Rússia. E foi um grande motor para a família inteira. E ainda é, de certa forma. O que você vê de seu Arthur em você e que você acha que você passou para o Gabriel? Olha, é difícil, porque heróis a gente admira, né? E a minha modéstia me impede um pouco de me comparar com ele. Mas eu acho que tem uma herança fantástica que é a persistência, né? Eu digo que eu existo porque insisto, né? Porque a vida de todos nós traz, né, percalços, problemas que, com a graça de Deus, eu não tenho nenhum problema muito mais sério, mas ela sempre se encontra em esquinas onde a gente tem que decidir o que vai fazer, né? E eu acho que a principal característica que o Arthur me deixou é essa persistência, junto com um certo otimismo, né? E eu acho que é isso que o Gabriel tem também. Não acho que eu passei isso para o Gabriel, eu acho que isso vem. Que isso? Isso vem do Arthur. Imagina, desde que eu me entendo por gente, acho que foi o primeiro conceito que ele me ensinou, foi esse, de a diferença entre a persistência e a insistência. Principalmente quando eu ia pedir coisa. Pai, eu quero. E ele dizia, isso é insistência e a resposta é não. Agora, pergunta hoje, aí amanhã você pergunta de novo, aí você faz alguma coisa que vai me motivar. Ou seja, você não desiste da sua vontade, mas você sabe como chegar lá. É isso. Pode não ter sido intencional, mas foi ele que passou. Não está na genética, pura e eu acho simplesmente. que não.
Foi um grande exemplo, né, o vô Arthur. Sim, sim. Mas eu acho que é isso. E realmente o Arthur é uma referência, como você mesma disse, ele veio sozinho, primeiro antes que todo mundo, e trouxe a família toda. Ele foi o primeiro Weiner, porque a gente tem vocês devem saber da curiosidade que a gente é Weiner ao quadrado, né? Sim. Sou Weiner de pai e Weiner de mãe. Por isso que eu Mas confundi a Polônia com a Rússia. Isso, que o meu pai era polonês e o meu pai Weiner. veio direto. A minha mãe já nasceu no Brasil, a filha do Arthur. Então, ele foi o primeiro. Isso é uma coragem, assim, que você imagina, né? Hoje em dia, às vezes, a gente fica meio preocupado de pegar um voo que vai cansar, que vai não sei o quê. O homem veio de navio, carroça, Um lugar absolutamente sozinho, para um diferente. lugar diferente, sem falar a língua. E era um empreendedor social, né? Eu Muito, acho que isso é o maior muito. exemplo que a gente tem na família do vô Arthur, é isso. Assim, ele abria escolas, Olha, Sinagogas. nunca pensando em enriquecer, mas em construir uma base. construir. E a comunidade judaica, né? Sim. Era um bastião da comunidade judaica. Vou aproveitar que Cecília te perguntou isso e perguntar para o Eduardo o seguinte, Eduardo, você vive dizendo que a Cecília é a evolução da espécie. Completamente. Né? Que ela tem os seus ímpetos, mas que ela é um pouco mais contida do que você, a gente sabe que tem. Um pouco mais equilibrada, digamos assim. É, isso. Mas tem a sua semelhança. Afinal de contas, a Cecília foi demitida por falar demais. Será que é tão evoluída assim? É muito evoluída, sim. E eu dou graças a Deus por ela falar demais. Porque quem fala de menos não é lugar nenhum. É a tal história que vocês estavam contando aqui. É a questão de perseverar. Entendeu? É ter um objetivo e correr atrás do objetivo. Agora, Gabriel, essa vida é muito louca, realmente. Há 40 anos atrás, eu pegava essa menina no colo, né? Aquela coisinha pequenininha. E 40 anos depois, estou eu sendo entrevistado por ela. Eu sempre soube, desde o início, que Cecília seria uma comunicadora, uma jornalista. Mas nunca forçou essa barra. Nunca. Foi tudo muito natural, sabe, Sérgio? Com 1 ano e pouco, eu tenho um filme lá em casa em que ela pega o microfone, ela fala, aquela coisa toda. Eu era apresentador dos telejornais, primeiro da Rede Globo, depois da TV Educativa, e ela ia comigo, ficava sentada do ladinho da bancada, me assistindo. Às vezes eu participava de debates, ela ia comigo também, ficava lá na primeira fila, aplaudindo, sem entender nada, mas ali, entendeu? Então, desde o início, ela perseverou muito nesse sonho, muito embora ela não tenha falado nada, e nem eu nunca tenha perguntado. Uhum. Mas quando ela passou na PUC para jornalismo, não me surpreendi nem um pouco. Falei, é o que ela vai fazer, é o que ela quer, e sempre fez muito bem. Ela ainda estava no início dos estudos lá na PUC, se meteu num concurso da CNN, que não existia CNN ainda no Brasil. CNN. CNN, o que eu falei? Não, CNN. É que você falou em inglês. CNN, tá. E era estagiária da Globo News ainda, e ficou em terceiro lugar porque houve marmelada, mas ela ganhou, tem lá, sabe, o prêmio. Então, em resumo, ela sempre perseverou, sabe? Você quer que a Cecília vá para frente? Diga para ela assim, eu duvido que você faça isso. Sim. Com você funciona mais ou menos assim também. Eu funciono pelo com que eu isso conheço. Também. Eu realmente... você sabe que tem um livro lá em casa que fala sobre a data do nascimento de cada Dos um. aniversários. Quem assiste o Rivotoco sabe que Sabe a bem, Cecília que eu sempre cito. sempre traz o livro Você sabe dos qual é o aniversários. nome do dia do meu aniversário? Não. Dia da encrenca. Dia do causador de problemas. É o dia do causador Ou de seja, problemas. o dia da encrenca. Mas tem que ser analisado isso aí também, entendeu? Ah. Porque eu sempre fui uma pessoa, Sérgio, aguerrida, sempre lutei pelos Assim, ideais. ó, só pra você saber, 18 e 19 de dezembro. Não, 20. 19 e 20. Dia da minha ex-sogra. Não, eu sou 20, você é? 19. 19 e 20. Minha falecida sogra era dia 20 também. Então, sagitarianos, a gente se entende, né? Sabe como funciona. Só que meu pai tem mais o espírito, Sérgio, diferente de você. Ele fala que como sagitariano tem aquela imagem do homem com uma lança. Cavalo e com a flecha. Isso. Meu pai não sossega enquanto... Eu não ponho aquela flecha na bunda de alguém. Já o Sérgio não. O Sérgio tem uma diplomacia que o fez Mas tem a ver com a entender. ascendência dele. Não, ascendente. Ascendente, né? Não, Ascendente. sou quase
quase capricorniano, É, que eu não último entendo dia. nada, Então, mas deve ser mais calmo. Eu devo ser Sagitário, com Lua em Sagitário, com não sei o que, tudo Sagitário. Tá, bem Entendeu? confuso. Não acho que eu seja confuso, não. Acho que as pessoas são confusas. Ah, é isso. Até São- porque, são as Gabriel, pessoas. presta atenção, pessoas interessantes é que fazem um mundo diferente. Concorda? Absoluta, Concordo. por isso que a gente Pronto. faz esse programa, o Vivo Então, Talks, para exatamente. conversar com gente interessante. Agora, se tem uma coisa parecida com vocês dois, e aí a pergunta vai valer para os dois, pode começar respondendo, Sérgio. O que seria de Sérgio Weiner não fosse senhora sua esposa Fernanda? Completamente diferente. Né? Eu não tenho a menor dúvida, a Fernanda é o motor da família. Né? Como eu disse para vocês, eu contei no início, quando eu perdi meu trabalho, perdi meu emprego, a Fernanda foi a primeira pessoa a dizer, não, vamos embora, e veio essa oportunidade de empreender. Ela, vamos embora e vamos fazer. Saímos, eles estávamos em Porto Alegre, eles moravam lá, viemos para São Paulo, que é um susto, né? Opa! Somos apaixonados por São Paulo, a gente estava falando isso há pouco tempo, mas chegar em São Paulo é um susto. E eu não tinha uma história ainda muito feliz com São Paulo, porque eu sempre tinha sido aqui executivo de outras empresas e passado por momentos difíceis. Mas ela, e não só esse exemplo, são N exemplos. No início da nossa vida, ela me incentivou a deixar o trabalho que eu tinha. Eu trabalhava há 8 anos numa empresa, vendia elevadores, você imagina? Vendia elevadores, e ela me incentivou a deixar para fazer um programa de trainee na RBS, lá no Sul, que é uma empresa de comunicação, mas na área de administração, e trocar um salário pela metade. Já não era um grande salário, mas era o que a gente vivia. Mas via perspectiva. Né? Então, mas ela é isso, né? A Fernanda é o motor. A Fernanda, assim, eu não me lembro da última vez que eu vi a Fernanda chateada, né? Diferente de brava. Não, opa. totalmente. Totalmente. Ela é brava. Totalmente. Mas chateada, triste por algum problema da vida, por algum fato, Não, é vambora. Ela- Ariana clássica. ela é uma usina de energia. Ele costuma dizer que ele não seria bem sucedido se não fosse por ela. Eu acho que ele seria, só que a minha mãe mostrou pro meu pai que ele poderia chegar em outros lugares que ele nunca vislumbrou E na vida. muito mais longe. Né? Sim. Aham. Eu acho que é nessa linha. Ela tá Aham. sempre ali mostrando pra gente que Dá pra fazer mais. Dá pra pra esticar fazer um pouquinho muito mais a mais. corda. Dá pra ir. A Fernanda foi e é com certeza até hoje a pessoa que mais acredita em mim. Né? Sem Eu acho que dúvida. isso define bem as coisas. Não, e assim, vocês se conheceram com 17 anos, gente. 18, Então. 17 anos é muito novinho. Todo mundo imaginava, nos conhecemos e nos casamos. É isso. né? Um ano depois. Com 18 anos, todo mundo esperava a barriga da Fernanda crescer, imaginando que o Gabriel já estava vindo. né? E foi E só não foi 6 isso. anos depois. Foi só 6 anos depois. Nós Foi só fomos- entusiasmo mesmo, né? E Vamos fazer junto. Era muita vontade de estar junto. Era um negócio. Eu comecei, Cecília, a comprar eletrodomésticos e móveis. Eu já trabalhava, Aham. né? E botava tudo na casa dela. Minha sogra, que é uma figura e é uma grande parceira, aceitou. E eu botava não sei se nem se lava-louça, se na época a gente tinha dinheiro para isso, mas geladeira, fogão, ia comprando e botando lá, não sabia nem para onde ia morar, mas sabia que a gente ia Ficar casar, junto. ia ficar juntos. Né? Já minha mãe e meu pai se conheceram na fila do cinema, do Exorcista. Não, na saída. Isso explica não, tanta na coisa. saída de um cinema, ela estava com umas amigas, eu estava com um amigo, e aquela coisa de paquera, olha lá, a Vera filha, neta de alemães e de Blumenau, entendeu? Então, muito clara, olhos claros, e a gente ficou naquela, será que é estrangeiro, será que é gringa e tal, e nos aproximamos, começamos a conversar. Agora, esse é o tema muito que mexe muito comigo, porque eu digo sem a menor chance de errar. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a minha doce Vera. Eu não sei o que seria de mim como pai de uma criança autista, como profissional que fui, que sou até hoje. Eu costumo dizer, brincando, é claro, que minha mulher caiu do céu, a vassoura quebrou, ela caiu na minha cabeça. Mas ela só
somou na minha vida, só coisas boas, entendeu? Me impulsionou, gerou minha autoconfiança, é uma pessoa absolutamente extraordinária. Se Deus levá-la primeiro que eu, vai ter um problema seríssimo, entendeu? Porque eu não saberia viver sem ela. Isso que eu ia dizer, você que vai ter o problema, não Deus. Né? Não Deus. Eu teria um problema seríssimo. Vera largou tudo que ela tinha para fazer profissionalmente, para se dedicar 34 anos ao nosso filho autista, e se o Gustavo é o que é hoje, eu dou graças a ela. Enfim, é uma pessoa extraordinária. Eu adoro a minha mulher. Brava também. Ela é oa, né? Ela é brava, sim. Ela briga com quem briga com seus. Até porque ninguém é santo, né? Claro. Mas é aquela bravura passageira. Eu também sou bravo, entendeu? Eu também falo o que eu penso. O problema todo, Sérgio, são as almas gêmeas, né? Eu costumo dizer o seguinte: porque eu gosto dela, mas vou separar dela. Então nunca gostou. Não, eu acho isso. Porque o que conta é o tipo de amor, né? Porque por amor se mata, se bate na mulher, faz o que acontece. O tipo do amor é que é importante. É aquele amor que a gente senta, conversa, pode até brigar, mas está sempre chegando a uma conclusão. E sobre esse aspecto, eu ganhei um Oscar na minha vida, sinceramente falando. E olha que eu já tinha sido noivo 2 vezes, ela fez questão de atrapalhar o meu noivado, entendeu? E hoje estamos aqui firmes e fortes, temos 2 filhos maravilhosos, um dos quais está aqui, a Cecília, o Gustavo aqui em São Paulo também com a gente. Então deixa eu aproveitar que você falou do Guzi. Tem uma pergunta. Tá. Oi, pai. Qual foi o maior ensinamento que eu te dei? Pois é, aí complica. Meu filho, você me deu todos os ensinamentos do mundo. Você não deixou nada para trás, filho. Você é só amor, só carinho, só bondade. Você é um anjo de menino. Agora realmente você me deu um checkmate. Eu não sei o que dizer. Eu não tenho no meu vocabulário aquela câmera ali que eu tenho que falar. Então, filho, eu não sei o que dizer. Você é tudo na minha vida, na nossa vida. Você me ensinou muito, continua me ensinando e vai me ensinar para o resto da vida. Eu te amo muito. Tá? Porque hoje a gente tem muita literatura sobre autismo, a gente vê muita coisa na internet sobre autismo, mas o Guzi nasceu em 90, né? Foi. Numa época em que o acesso a esse tipo de conhecimento, e até mesmo o próprio conhecimento, né? A medicina, tudo, não estava avançado ao ponto de ter tanto material quanto a gente tem hoje. E você vê o Guzi hoje, um adulto, que ele não tem as crises que são comuns aos autistas. Exato. Quer dizer, vocês conseguiram, sem acesso a muito material, conduzir a criação do Guzi numa época em que não se falava sobre isso de uma maneira muito E tudo isso, bacana, Gabriel, eu ponho na conta da Vera. Porque quando o Gustavo nasceu, quando a gente começou a perceber que ele era um garoto especial, foi quando ele não falava, ele não interagia, mas de repente ele pegava um livro em inglês, lia, ele fala vários idiomas e aquilo chamou atenção e a gente começou a consultar. Né? Médicos que não sabiam absolutamente nada. Há 34 anos ninguém falava em autismo. Claro. Né? E hoje falam, mas falam tudo errado. Essa é a grande questão. E a Vera falou assim, e aí prescreveram remédios e tal, e a Vera falou, não vou dar um remédio. Meu pai falava, dá, Vera. Eu dizia, dá. Minha mãe jogava tudo pelo ralo. E falava pra mim, dei. Aí ela falou assim, quer saber? Vamos partir para os Estados Unidos, porque lá a gente já tinha morado lá e a gente sabe o grau de confiabilidade, conhecimento que as pessoas têm lá, né? Aqui a maioria das pessoas são curiosas, tá? Pode ser medicina, advocacia, seja lá o que for, até mesmo jornalismo, mas ninguém tem aquela coisa de mergulhar no conhecimento. Aí a gente foi para a clínica de Cleveland, né? Nos hospedamos lá, porque lá é uma maravilha, tem um hotel, inclusive, dentro da clínica. E depois de 5 dias de testes e exames, eles não aceitaram nenhum exame que nós levamos do Brasil, entendeu? E veio a
aquela sentença, você está entendendo? Que ninguém nesse mundo está preparado para ouvir. Seu filho é autista e não tem cura. Sabe como é que é? Aquilo é um negócio assim que atravessa, assim, sai do outro lado. Né? E, mais uma vez, foi a Vera que me apoiou ali naquele momento. Colocou no trilho. Eu falei, Vera, como é que vai ser com o Gustavo quando tiver 7 anos de idade? Vamos esperar ele ter 7 anos de idade. E quando ele teve 7 anos de idade, que ele agia tranquilamente, né? Embora de uma forma diferente, a Vera disse, eu não falei com você que com 7 anos ele estaria bem? Eu falei, Deus te ouça e tal. E hoje ele é um menino diferente em função do posicionamento dele, do comportamento dele, né? Enquanto... socialmente falando. Mas é um doce, ele não dá trabalho para ninguém. Sem contar que é um artista. Sem contar que é um artista, entendeu? Quer dizer, aquilo que ele não conseguia falar, ele colocava nos seus desenhos. E os desenhos cresceram, multiplicaram, e hoje está tudo certo. Olha, eu não reclamo de nada da vida, eu só agradeço. Obrigado, meu Deus, por eu estar aqui, sadio, 17 anos depois que eu tive um infarto correndo na praia. O que mais que eu posso pedir? E você acha que você criou 2 meninos absolutamente diferentes um do outro? Então. Não. Pra quem não sabe, eu tenho um irmão mais novo. Exatamente, o Pedro. Quem assiste o Rivo News ao vivo sabe que ele tá sempre ali no chat. Mas o Pedro, 4 anos mais jovem que é da eu. economia, foi estudar na China, fala mandarim fluentemente. Canta jazz em chinês, e o Gabriel, que é o artista. Entendeu? É o showman do negócio. Você sabe que eu até separei, eu queria trazer um livro que eu sempre uso como referência para quem vai ter filhos e vai ter essa tarefa divina que é educar, que é do um americano de Nova York. Eu vou precisar consultar Por aqui, favor. eu esqueci o nome dele. Me esqueci o nome do autor do livro. Andrew Solomon, Longe da Árvore. O que acontece com esse... Qual é a história? Na verdade, esse livro é a pesquisa de doutorado dele. Ele era promotor ou procurador e gay, e o pai dele tinha um problema com isso e se culpava ou culpava ele por ele ser gay, né? Como se isso tivesse alguma influência. E algum sentido, né? Ter culpa por ser gay. E ele... fez esse doutorado, eu não me lembro se é doutorado ou mestrado em sociologia, e a tese dele era essa, que se educa, independente da sua educação, as pessoas se formarão de alguma forma. Porque senão eu teria 2 filhos iguais, que seria muito chato, né? Ainda bem que não tenho. Se fossem e as pessoas, 2 Pedro, seria mais chato ainda. E as pessoas seriam... todas iguais, seria previsível, né? Então o que ele fala nesse livro? Ele é uma tese científica, ele estudou crianças, casais com filhos anos e anos, e tem alguns exemplos assim, um casal com os filhos gêmeos e em Nova York caminhando, um vê uma morte, um assassinato por, não sei se foi um latrocínio, um assalto, e o outro não viu. Aquilo influenciou, obviamente, que a vida daquela criança que viu uma pessoa ser morta é diferente da outra. E aquilo traz consequências. Então, o que ele fala no livro é que nós somos um somatório de experiências, de ensinamentos, de coisas, o que traz para muitos pais um alívio, né? Mas traz também um orgulho. Porque, apesar deles serem muito diferentes... Isso que eu falei, que eu acho que eu consegui transmitir para o Gabriel da persistência, o Pedro tem a mesma coisa, de outra forma. Eles têm valores, e eu acho que é isso que os pais podem trazer para os filhos. Valores... A base, né? A base, valores iguais. Eles são incapazes de passar por cima de alguém, são incapazes de fazer uma maldade intencional. Claro que todos nós somos humanos, às vezes a gente enche o saco de alguém, isso acontece, briga. Todo mundo é vilão na história de alguém, né? Na história de alguém, mas são pessoas com uma alma linda, uma alma que o Arthur com certeza abençoou também, né? Então, assim, ainda bem que eu tenho filhos diferentes e que se amam. E eu acho que isto é um dos meus maiores orgulhos. E eles... Porque eles se amam, se admiram, se incentivam. Eles não têm
nenhuma inveja um do outro. Era isso que eu ia né? dizer. Eles não concorrem não entre concorrem, eles. não Eles se disputam. completam. E isso é muito mérito do meu pai e da minha mãe. Eles nos criaram, eles perceberam de cara as nossas diferenças, as nossas potencialidades e sempre incentivaram muito que cada um desenvolvesse as suas capacidades Isso é de acordo muito com as suas bonito. aptidões. Isso é muito bonito. E fazendo com que a gente torcesse muito um pelo outro o tempo todo. Aham. Então, assim, toda vez que eu ligo pra minha avó, ela fala assim, falei com o Pedrinho essa semana. Puxa vida, é o teu fã número 1, né? Ele só fala bem de você. Então, assim, acho que eles aproveitaram que a gente era muito diferente Pra entre um si. incentivar o outro. E aí sempre teve a piada, né? O Pedro vai ser um empresário rico, o Gabriel vai ser um artista famoso. Mas sem diminuir, sabe? Sim. Como se as duas coisas fossem igualmente sensacionais. E eles se ajudaram se complementaram também na convivência para essa educação. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Gabriel seria muito mais artista, não no bom sentido, no sentido Sim, de lunático, desapegado. se não fosse pelo Pedro. E o Pedro seria muito mais introspectivo, Sisudo, né? se não fosse pela convivência com o Gabriel. Uhum. Né? Agora, uma coisa é importante deixar claro. O Pedro, como filho mais novo, tinha no Gabriel um exemplo, um ídolo. Né? E isso também foi muito bonito, porque o Gabriel era incapaz de se aproveitar disso. Né? Pelo contrário, né? Pelo A Fernanda contrário. teve que incentivar ele a ser mais agressivo, digamos, com o irmão, pro irmão não atropelar ele, né? Tem uma história que é fantástica. O Pedro pequenininho, acho que com 2, 3 anos, eu não me lembro bem, brigou com o Gabriel e deu uma mordida no Gabriel que ele tem. Eu tenho a até cicatriz hoje. até hoje. Ele arrancou um pedaço da minha barriga. E a gente disse pra ele, tu tem que reagir. Ele disse, mas ele é tão pequenininho, eu não posso. Né? Então você imagina claro, a isso são sensibilidade valores. dele. Mas aí depois eu aprendi que podia e aí até exagerei um pouco. Agora, Gabriel, eu não sei se vou estar adiantando uma pergunta sua, mas eu quero fazer um parênteses aqui. Claro. Assim como eu sinto muito feliz por ver a Cecília tranquila, fazendo o que ela gosta, profissionalmente, uma outra etapa da vida também é quando você vê uma filha sua casada com quem você admira, gosta, entendeu? Eu costumo dizer que quem escolheu o Renato para casar com ela fui eu, entendeu? O Renato é um garoto que é tudo de bom. Eu sou apaixonado por ele. Ele consegue agregar a familhinha dele, a Duda, a Cecília, os parentes, os amigos. Leva você pra passear. Me leva para passear, compra doce para mim, entendeu? me chama de Klimber. É o Joseph Klimber, sabe? Joseph da Klimber, história. daquela Do história. Melhores do Mundo. Então, isso é o homem que não desiste nunca. Isso é uma etapa também que vai paralelo à questão pessoal, assim, né? Da gente ver os filhos se desenvolverem e perseguirem o que querem. Então, o casamento de uma filha ou de um filho com uma pessoa que você acha justa, digna, amorosa, bom pai, isso é assim. Vale completa. mesmo para as noras. Não, né? então, Claro, a Vicky é um doce, eu já adianto E Marina aqui. também. Marina também. O que eu falei no início, né? Tá com jornalistas assim é um problema, porque eu tava com isso pronto para falar no sentido de duas coisas. Primeira, que eu acho que é um dos orgulhos que eu tenho naquela pergunta do que eu passei para eles, foi a capacidade de escolher boas parceiras para a vida. Mesmo. Porque são minhas filhas, eu sou completamente apaixonado. Digo para eles e olho aqui para ele e digo de novo, olha, se tiver um problema e brigar, eu fico com ela. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E é muito engraçado porque a Vitória é toda meu pai. É igualzinho. E a Marina é toda minha mãe. Toda impressionante. Eu já digo um pouquinho diferente. Eu digo, se você separar do Renato, eu caso com ele. Mas o que você ia dizer, pai? Não, assim, isso é uma loteria. Porque como a gente falou antes, filhos, a gente, apesar de não muita influência na formação e no caráter, a gente participa. Muito. E a gente sabe desde o início como vai ser. A gente sabe. Quem vai casar com os nossos filhos ou filhas é uma loteria para nós. É verdade, né? É verdade. É uma loteria, porque por mais que você tenha direcionado, a escolha é deles. Né? E a gente acertou na loteria 2 vezes, porque são meninas que
são de uma doçura, são companheiras deles, assim como a Fernanda. Eu acho que, não sei, agora pensando aqui, não sei se fui eu que consegui passar isso para eles ou é o exemplo da mãe deles, que é normal, né? Se procurar na esposa um pouco da mãe, essa coisa da parceria, do incentivo, né? É um negócio diferente. A gente brinca, né? Que tem cônjuge que é mola e tem cônjuge que é alçapão. A Vitória, a Marina e o Renato são molas. Olha aqui, como a nossa audiência já sabe aqui, se você é rivo de ouro, você tem direito a mandar uma pergunta para os nossos entrevistados aqui no Rival Talks. Então temos uma pergunta para Sérgio, temos uma pergunta para Eduardo. Vamos à pergunta para Sérgio. Olá, Cecília, Gabriel, Eduardo, Sérgio, tudo bem? Eu queria saber do Sérgio se o Gabriel já mostrava esse senso de humor mordaz desde pequeno. Obrigado, gente, pela oportunidade. Um abraço para todos. Esse é o Márcio. Márcio Monteiro. Obrigado, Márcio, pela pergunta. Isso é a personalidade do Gabriel, não tem a menor dúvida. Eu me lembro de vários exemplos do Gabriel pequeno com essa forma de pensar. Eu acho que não é só senso de humor, é mais do que isso, é a forma de pensar. Nós nos mudamos muito antes de eu empreender, porque os meus trabalhos eu tive que morar em várias cidades, várias capitais. E eu me lembro do Gabriel vir correndo em casa, a gente na praia, dizer que tinha pena das outras crianças porque elas nunca tinham se mudado na vida. Para ele aquilo era um fato, né? Então ele achava, olha, por que essa gente nunca se mudou? Que coisa... E outra coisa que vem não só do senso de humor, mas essa coisa do jornalismo, né? Era incrível, o Gabriel tinha um português perfeito desde que foi, antes de ser alfabetizado, desde que aprendeu a falar, né? Numa desses momentos também, a gente morou muitas vezes em hotéis, e a pessoa entrou, uma pessoa que estava no hotel, e falou alguma coisa, eu não me lembro qual é a frase, mas em plural. Qual era o andar, e aí ele respondeu, 6, aí eu... Sexto. Mas isso, gente, com 2 aninhos, uma coisa assim, no meu colo. Né? Então, E quando o Márcio mandou essa pergunta, eu pensei em sugerir, na verdade, achei que tu ia trazer 2 histórias, que tem a do bundista e a da Melicinha, do tio Valim. Sim. São fantásticas. O meu sogro, o Gabriel tem muito do meu sogro também. Essa ironia, essa coisa perspicaz, e o próprio jornalismo, né? O Gabriel tem jornalistas... Para quem não sabe, Paulo Santana, gaúchos, especialmente, Paulo Santana, grande jornalista do Rio Grande do Sul, é avô de Gabriel. Então, Gabriel tem o Paulo Santana por mãe e Samuel Weiner por pai. Lamentável. E o meu sogro provocava muito o Gabriel e adorava. Eles conviveram, eram assim, provavelmente... Era uma dupla. Eu acho que, assim, se não fosse avô e neto, seriam os melhores amigos. Ainda porque viviam, né? Porque, segundo o Gabriel, ele vai de vez em quando ao cemitério. Eu vou ele vai com ele lá em Porto Alegre. E aí ele provocando o Gabriel com a questão da religião, porque eu sou judeu, a Fernanda não se converteu. E ele disse pro Gabriel, eu não sei o que tu é, teu pai é judeu, a tua mãe é católica, pra mim tu é bundista. Aí ele olhou pro meu sogro e disse, se eu sou bundista, tu é chatólico. Mas eu tinha tipo 6, 7 anos. Maravilhoso. E, tem, qual era a outra que você falou? Eu falei da Melicinha. Da Melicinha, meu chefe, né? Presidente da empresa que eu trabalhava, cara super sério, religioso, né? Não judeu, mas religioso. A gente foi num jogo no Maracanã, no tempo que a gente morava no Rio, assistiu o nosso Grêmio, somos gremistas, né? Não mais fervorosos, mas continuamos gremistas. E camarote da empresa e tal. E ele tava com um tênis todo de plástico. Na época não. E eu não sou tinha. o maior fã de futebol do mundo, né? Mas eu sempre adorei frequentar esse tipo de evento, porque aí no camarote tinha gente importante, tinha comida. Então eu curtia tudo menos o jogo. E aí, num determinado momento. Aí o Valim provocou ele também com alguma coisa, não me lembro. Falou, porque ele é colorado.
E aí o Gabriel olhou pra ele e disse, mas eu não ando de melicinha. E ele tava com um sapato muito esquisito. Gabriel. Falei, pelo menos eu não ando de melicinha. Na cara do chefe. Presidente da empresa. Ousadia, alegria. Então tinha esse é o Gabriel. Senso de humor mordaz, Então, como disse o Márcio, Márcio. né? É Sempre natural. teve, é natural. É natural. Natural. Agora a pergunta para Eduardo vem de Nariane. Nariane, né? Nariane. Oi, pessoal. Estou muito feliz de participar desse programa tão especial. A minha pergunta vai para Eduardo. A Cecília, ela tem cara de que sempre foi uma criança muito esperta, inteligente, questionadora de muitas perguntas e porquês. Alguma dessas perguntas já te colocou em alguma saia justa? Obrigada, pessoal. Um beijo. Não, é Narayana o nome? Nariane. Eu acho que foi bem o inverso aí. Eu é que colocava ela sempre em saia justa. Mas ela nunca me colocou em saia justa nenhuma, porque a Cecília é como o Gabriel falou no início do programa aqui, eu a considero assim, a evolução da espécie, a evolução da minha espécie, né? Então ela é muito tranquila, ela come a sopa pelas bordas, eu já mergulho no meio do prato, entendeu? Espalho sopa para todo lado. Então isso nunca aconteceu. Cecília sempre foi muito sensata, muito política. Ela sempre soube assim, o terreno que ela estava pisando, ela sempre fez uma análise de onde ela vai pisar, entendeu? O meu oposto. Então eu tenho que te dizer uma coisa, quem me ensinou muita coisa foi ela. E até hoje, né? Ela fala coisas lindas para mim, tipo, você não cresceu. Você é uma criança grande. Mas eu reconheço que sou, né? Eu não consigo me livrar daquela pulsa dentro de mim, aquela quinta série, que não consegue evoluir, entendeu? Mas assim, ó, por exemplo, as coisas que eu herdei do meu pai, a capacidade de escrever um bom texto na hora de mandar um e-mail para alguém, a habilidade de chegar nas pessoas sem medo. É isso que eu ia dizer, a cara de pau A cara absoluta, de pau absoluta no sentido pra qualquer positivo. coisa, assim, pra fazer acontecer. Se meu pai quiser agora uma coisa, ele vai mover, mas ele tem que querer de verdade. Sim. E aí ele vai mover mudos e fundos e o negócio vai brotar na frente dele, entendeu? Mas como falta uma ambição, meu pai não é um cara ambicioso. Eu não tenho essa relação, por exemplo, com o dinheiro. Eu quero ser rico, ter muito dinheiro. Não. Então, eu nunca tive. Até porque eu sempre tive boas coisas e ofereci a eles boas coisas. Isso, mas... Entendeu? Mas eu não vivo em função daquele negócio. Eu vou ganhar mais, vou ganhar menos. É um meio, não é um A minha fim. mãe morreu há 3 anos e meio, então meus irmãos ficam brigando lá. Não, por esse preço eu não vendo. Eu digo assim, meu Deus do céu, o que você fez para ganhar isso? Por que você vai querer mais e mais? Vende! Então vamos ao nosso Isso ou Aquilo vamos duplo. ao nosso Isso ou Aquilo Como duplo. vocês sabem, né? A gente aqui no Rivotalks tem o nosso quadro Isso ou Aquilo. Agora eu queria mandar só uma palavrinha aqui. Ele que eu acho que ele é o Ciro Não, Gomes não, pra ficar me interrompendo. Só um minutinho, me perdoe. Eu queria mandar um grande abraço pro Márcio Monteiro e dizer para você o seguinte, Márcio, existe um ditado muito antigo que diz assim, a quem meus filhos beija, a minha boca doça. E o carinho que você sempre teve pela minha filha Cecília, desde os idos da Globo News, Com sempre certeza. me impressionou muito. Então, grande apoiador do nosso projeto. Então eu quero mandar um abraço apertado para você, te parabenizar também pelos Dias dos Pais e agradecer todo esse carinho, tá bom? Maravilhoso. Agora vamos ao Isso ou Aquilo. Vamos. Isso, a gente tem 3 Isso ou Aquilo, o primeiro pros 2 e depois a gente faz os individuais. Isso. Pais, o que é melhor? Ganhar uma fortuna ou conquistar uma fortuna? Conquistar uma fortuna, pra mim, sem dúvida nenhuma. E você? Herdeiro. Ganhar A gente uma... sabe. A gente ficou assim, ó. Qual vai ser a pergunta que um vai responder uma coisa e o outro outra? Não, eu acho que a gente deve trabalhar, deve ganhar o dinheiro, etc e tal, mas eu quero deixar claro o seguinte, eu adoro ver uma pessoa empreendedora. Eu depois que eu conheci um grupo aqui em São Paulo, eu passei a ser de direita. Eu acho que a gente paga muito imposto e por aí. Como é que fala? É isso aí, ensina, não, filha. Não, certo. não é. Então, É que esse grupo é liberal, né? São os liberais. Ser liberal, Isso. entendeu? Não voto nunca mais no tal do PT. Mas adoro entendeu? Brizola, então não dá pra Mas não ser tem muito- nada a ver. Eu gosto do Brizola
pela inteligência dele, pela capacidade de raciocínio dele, não necessariamente pelo que ele fez. Mas eu gosto dele, como separa as pessoa. coisas, como pessoa. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, só para para ficar claro pro universo. Eu não me importo de ganhar também, tá? Então, não tem nenhum problema com isso. Tem um lado pragmático, mas... mas tu não tem não mais tem chance nenhum nenhuma problema também Então, de eu digo ganhar, o seguinte, eu sou a aposentado. loteria tá aí para A isso. loteria, tem a loteria, tem a loteria. Eu sou aposentado. Se eu vivesse só como aposentadoria, eu teria uma vida difícil, Sim. entendeu? Se eu tenho uma vida confortável hoje, foi graças ao que eu... Ao que você construiu ali. Não necessariamente, mas eu digo ao que eu herdei, a herança. A herança. Porque, na verdade, você hoje não herda nada, você compra uma herança. Mas bastou para que eu pudesse dar para minha família e para mim, para minha mulher, para o meu filho. Todas. Exatamente. Mas eu acho o seguinte, eu não tenho essa relação assim, sabe? Eu quero ganhar, Não, quero meu pai não é ganhar. um cara ganancioso no sentido de Ambicioso. Não sou. Não, completamente diferente, Sérgio. Mas eu te admiro muito, viu, Sérgio? Também, é recíproco. Olha, o É seu recíproco. apartamento era um apartamento que eu queria ter dado. Eu queria ter dado o teu Mas apartamento. aí saiba, entra- é isso. Ele diz desde que eu nasci que não tem herança, não vai ter. Ele Ele e vai- a minha mãe vão Os gastar dois tudo antes de morrer. não conte com isso. Duvido eu dó. Eu brinco que eu espero que ele ganhe tanto dinheiro que seja impossível de gastar e aí É sobra um isso. caraminguá ao outro. Então. Mas eu e o Pedro, a gente briga pela herança. Eu digo que eu quero os discos e ele os livros. É isso. Essa é a nossa treta. Assim, não, mas aquele disco eu quero pra mim. E isso está Aquele- prometido com muito carinho. Os discos e os Meu livros. Deus, mas a maior herança sim, que você vai deixar sim. para os dois é a tua estrada de vida, são os exemplos que Não, você deu a acima de ele. tudo, a capacidade de deixar o Gabriel e o Pedro construírem os É, sonhos dele. Então, assim, realmente o Sérgio, no negócio o Sérgio acredita tanto na ideia de conquistar que ele apoia esse projeto aqui com toda a Super, força super. do mundo. O que significa que ele já está adiantando a herança. É isso aí, mas é isso mesmo. Entendeu? Ele já está aqui fazendo por onde? Fazendo acontecer. Olha só, qual que vamos agora? Eu vou nessa aqui. Eu vou em outra pergunta para o Sérgio. Tá. Sérgio, você é judeu. Você é o que deu origem a essa verve do Gabriel de saber falar tão bem sobre a realidade judaica. Mas você é casado com uma mulher, como você já falou, que não se converteu, que é essencialmente cristã, mas que é que nem eu. Acredita em tudo. Tudo. Como é que funciona a espiritualidade de Sérgio Weiner? Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus não o Deus definido pela religião católica ou pela minha religião ou por qualquer outra religião que exista. Eu acredito como energia, né? Isso tem muito a ver com o judaísmo, né? As religiões são sempre interpretação, né? De histórias, de livros, de seja o que for. Elas não são uma regra clara para praticamente nada, né? Então, assim, tem muita coisa no judaísmo que eu discordo e que eu não sigo e não faço. Uhum. Tem muita hipocrisia, como toda religião, né? Mas, assim, o que importa para mim são algumas regras básicas que eu concordo. Por exemplo, por que eu não sou católico, eu não sou judeu? Claro que eu nasci filhos de pai e mãe judeus. Mas eu não conseguiria, por exemplo, acreditar que a religião não deixa você se casar e ter filhos. Sim. Né? De novo, é uma crença minha. Né? Então, para mim, religião é crença e crença em energia. É a energia que vale. Sim. E eu me confundo muito, né, no sentido positivo com a energia do judaísmo. E tem muito aquela coisa do mensch, né? Que o objetivo na vida de todo homem é ser um mensch, que é o homem... Tu te guia muito por De esse valor. princípio, um homem justo. Eu acredito muito nisso. Na religião judaica diz que enquanto tiverem 10 homens de valor na Terra, a história continua, né? Então, isso para mim é uma coisa importante, né? Isso para mim, e vem do Arthur
vem do Enio, do meu irmão, que é como se fosse meu pai também. É a nossa referência religiosa familiar, é o tio E era como o Enio era como vocês são pro catolicismo, e o Enio era pro judaísmo. Ele era o judeu mais umbandista que eu já vi na história. Ele se chamava de Juba. Era judeu, budista, umbandista. Maravilhoso. Então, Mas então é isso. um conhecimento sobre a religião judaica, quase Absurdo. tudo que eu sei vem dele, assim, vem do tio Enio. Ô pai, aproveitando isso, então, eu vou usar, tu nunca disse isso, mas eu imagino que o momento mais difícil da tua vida foi o teu problema no joelho. Tu tinha menos de 30 anos e teve um câncer no joelho. Essa tua espiritualidade, ela foi se construindo ao longo dos últimos 30 anos. Tu hoje é um homem muito mais crente nessas questões de energia e tal. Naquela época, tu te apegou a isso? Não tem como não, né? Porque a fraqueza do ser humano, né, é se achar especial. Então, né, por que comigo? Tu tinha 29 anos, né? Tinha 29 anos, né? Eu tinha 5 e o Pedro 1. 5, exatamente. Foi uma coisa muito difícil. Mas aquele momento é engraçado, Gabriel, porque ele não me trouxe tanto mais espiritualidade, me trouxe muito mais um espírito prático de que eu tinha que resolver aquele problema, né? Tá. Então eu tinha que procurar o melhor médico, a melhor ajuda. Claro que a fé é fundamental. Deixa eu refazer a minha resposta aqui. Claro. No dia, e aí eu vou falar um pouco... Pode chorar. Da Fernanda, né? No dia que eu fui hospitalizado, a Fernanda marcou a festa da cura. Isso é fé. É verdade. Né? Que ela tinha certeza. Ela tinha certeza. Isso é fé. Foi um câncer no joelho, né? Eu acho que eu não falei o que foi na tíbia. Eu nunca ouvi falar em câncer no joelho. Foi. Na tíbia. Na tíbia. É. Eu tive um câncer ósseo e hoje a minha tíbia é minha porque eu comprei. Então eu tive que fazer o implante, tive que retirar, não tive metástase, não tive reincidência, graças a Deus, né? Eu tive que monitorar ficou para trás. Mas isso é fé, tá? O fato da gente ter certeza de que vai passar a coisa é fé. Por outro lado, tem a questão prática também, que eu vou contar essa história rapidamente aqui. O primeiro médico que eu comecei a reclamar que estava com dor no joelho, ele... Muito arrogante. Né? Muito arrogante. Ele me olhou, ele era o especialista em joelhos do Rio Grande do Sul, formado em Harvard, eram realmente todas as referências. Foi meu sogro que me indicou para ir lá falar com ele, porque eu estava com muita dor no joelho, a gente morava em Florianópolis, eu jogava, era bem mais leve do que sou agora, jogava às vezes vôlei de praia, então achava que era alguma coisa a ver com isso. E ele me olhou, mandou sentar, mandou eu caminhar, baixar, levantar e disse que era menisco. Não fez um único exame clínico. E eu perguntei, mas não precisa fazer nenhum exame? Radiografia, nada. E na época eu trabalhava na TV a cabo. Ele disse, olha, você entende de TV a cabo, eu entendo de joelho. Eita. Tá bom. Operei o menisco e se passaram mais 3 meses, eu continuei com dor, né? E esse médico, né, esse primeiro médico era amigo do meu sogro, era médico do Grêmio, né, na época. E aí eu fui de novo a Porto Alegre, eu ia toda semana a Porto Alegre, a gente morava em Florianópolis, e pedi para um primo meu fazer uma consulta, que também era um ortopedista. E aí a primeira coisa que ele fez, como eu já estava indo para lá, ele disse, não vamos fazer nem por consulta, vamos fazer uma tomografia, né? E aí foi o meu pavor. Na hora da tomografia, daqui a pouco você tem aquela janela de vidro, né? Daqui a pouco o Renato, que era o meu médico, meu primo, não estava mais ali, o operador não estava mais ali. Aí você falou, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Aí eu levantei de avental, aquele avental que é digno, né? Com a boca de fora. Né? Levantei com o avental e abri a porta e fui perguntar, e eu achei o operador. Ele disse, não, acharam uma coisinha aí, mas o médico vai falar com o senhor. E aí eu disse, não, mas que coisinha? Ele disse, não, é um tumorzinho.
e eu desapareci. Surtou. Eu não, aí Desligou. eu não sei o que aconteceu. Tio Enio. O tio Enio ainda vive? Não. Faleceu 4 não. anos atrás. O meu irmão me achou na rua, sentado. Imagina, pelado. Completamente Fora de desesperou. mim, E aí teve essa história toda, a Fernanda marcamos a cirurgia, a dor era horrível, marcamos a cirurgia, a Fernanda marcou a festa que aconteceu, e aí esse médico, porque aí entra a questão da coisa prática, né? Foi me visitar depois da cirurgia. O primeiro, né? O que errou, né? E aí vem de novo por que a gente é tão apaixonado e fã das nossas famílias, das nossas esposas, né? Porque de lá que sai energia, né? Não, e você contou tudo que a Vera fez e faz, né, pelo filho. A Fernanda olhou para o médico, ele me visitando, por ela ele não tinha nem entrado. Aham. Teria agredido ele. E aí ela olhou para ele e disse: doutor, o senhor sabe qual é a diferença entre médico e Deus? Aí ele levantou e disse: não, é isso que Deus não acha que é médico, né? E o meu avô, que era muito influente na época, ele fez com que o primeiro médico acompanhasse a segunda cirurgia para aprender, né? É tipo, agora Nunca agora mais tu deixou vai de pedir olhar. uma radiografia ou Espero uma eu que não tomografia. tenha porque aprendido. poderia, no melhor dos casos, perder a perna e no pior ter uma metástase. Com certeza Óbvio. eu teria uma operação muito menos invasiva, porque 3 meses para um tumor agressivo, Óbvio, né, seria óbvio. menos invasiva, seria com mais chances de cura e tal, que eu tive, tudo isso. Mas as coisas, né, aí vem o lado espiritual, as coisas acontecem na Agora, hora você certa vê e da que coisa forma certa. engraçada, né? O cara se achava assim... O bam, bam, bam. O bam, bam, bam. Tem pessoas, né, que são realmente um tesouro, com muito ouro, com muitas pedras preciosas, mas que habitam no fundo do mar, ou seja, você não tem acesso ao conhecimento deles. Porque eles são tão que você não consegue... Eu tenho um irmão que é assim, petista e dá por cima, entendeu? Mas, enfim, é lamentável que você tenha, né, encontrado um elemento tão, né, senhor Ô, Eduardo, de si. e aí, diante disso que você está falando, eu vou ter que te perguntar. Então, você sempre foi um cara muito indignado. Isso te levou a conseguir dormir sempre com muita tranquilidade, consciência. Muita. Mas te tirou de muitas oportunidades, até mesmo profissionais, né? Te tirou de trabalhos, te impediu de conseguir novos trabalhos, por você nunca conseguir ficar quieto diante daquilo que você acha imoral. Você se arrepende de alguma dessas coisas? Eu não me arrependo pelo seguinte, eu acho que a vida não é complicada, a gente é que complica. Para mim tem o certo e o errado. Certo. Né? Se você entra no errado, tudo bem, engata uma ré e pega o caminho certo. Né? Mas na prática, as coisas não são bem assim. Né? Você, antes de fazer uma denúncia, que eu fui campeão de denúncias... depois em CPI. Depois em CPI, etc e tal. A Cecília, aos 9 anos, ia para a escola com escolta da Polícia Federal. Porque esse homem resolveu denunciar um desembargador no Rio de Janeiro. Presidente do Tribunal Federal. Imagina, louco. Um homem que era primo do Collor de Mello, primo do Marco Aurélio Mello, e que falou para mim, na minha cara, você vai morrer. E eu tive a petulância de falar com ele. Vamos ver quem vai primeiro, se é você ou eu. Foi ele. Foi ele. Morreu assassinado barbaramente na Avenida Brasil, porque não era flor que se cheirava mesmo, entendeu? Mas o problema é o seguinte, ela andava com segurança, minha mulher andava com segurança, eu andava com segurança, e naquela época eu estava imbuído de fazer justiça, porque eram sentenças que eram vendidas, trabalhadores que chegavam lá atrás de seus direitos... Peraí, eu tinha 9 anos, você tinha minha idade, 40. 40, e que os direitos eram rasgados, eu não conseguia conviver com aquilo. O que para mim, muita gente seria assim, impossível, não se mete nisso, vai dar uma maior confusão, vão te matar, não é matar coisa nenhuma, sabe? É por isso que o Brasil é do jeito que é, porque ninguém denuncia, ninguém põe a mão na ferida. Não, eu sei, mas a minha dúvida não é... Imagina, jamais cogitaria que não você me entrasse arrependo. no mal feito. Mas tem muita gente que, diante da observação do mal feito, faz um cálculo
privado, pessoal, e avalia que, pô, pra mim vai dar mais ruim do que pra quem eu vou denunciar, Gabriel, então eu não vou. Mas você fez isso muitas vezes. Deixa ao eu te longo falar um da negócio. vida. Não foi só na CPI, teve negócio do Porto também. O que eu falo pra Cília é o seguinte, eu acho que você tem que ter uma relação com o seu travesseiro muito tranquila. Perfeito. Sabe? Você tem que deitar à noite e falar assim, eu tô sendo uma pessoa melhor de hoje para amanhã? Tô. Então, tá tranquilo. Eu acho que essa relação é de extrema importância, sabe? Porque enquanto toda essa gente que rouba, faz e acontece, toma Zolpidem, Dormonide, fuma maconha e o cacete a quatro, eu deito e durmo. Sim. Entendeu? Essa é a grande diferença e isso me faz muito bem. Eu não sei, olha, quando eu estudava, o professor me pegava colando porque eu me denunciava. Eu não sabia, eu já comecei a tremer, eu já me denunciava. Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso. Agora, perdi muita oportunidade, sim. Fui muito injustiçado, sim. Mas ninguém roubou minha felicidade. Certo. Ninguém tirou minha noite de sono. Ninguém. Pelo contrário, as pessoas, ganhei muitos fãs, sempre fui muito aplaudido. E, cara, todos os meus inimigos, todos que bateram contra mim, de frente comigo, eles se ferraram. Entendeu? Eu sou, é aquela história, o vaso ruim não quebra. Eu devo ser tão ruim que eu estava correndo na praia, senti uma azia aqui, entendeu? Achei que fosse uma azia. Eu estava com 99% de uma artéria entupida. Foram 3 dias correndo na praia com essa dor. Com um infarto. Fui correndo até o hospital e não saí de lá até que eu abri o peito e há 17 anos revascularizei e estou aqui. E aí, nesse episódio do hospital, na UTI, já sei você que vai lá falar. todo ferrado. Você ainda assim não abandonava esse papel de... Não abandonava. Tanto que te chamavam de zorro, né? Ele ficava preocupado com os pacientes ao lado dele. Quem estava com ar-condicionado na cara, enfermeiro não ia entender, não ia atender. Então, para resumir para as pessoas, meu pai era a única pessoa na UTI que tinha direito a ter um telefone celular dentro da UTI. Porque minha mãe falou, se ele não tiver um telefone celular, ele vai morrer. Então deixaram ele ter um telefone celular na UTI. Mas tem essa síndrome de salvador do mundo. Eu não estou falando isso com uma conotação negativa, eu acho que isso é sensibilidade. Deixa eu só contar para a nossa audiência. Ele pegava o telefone celular, ligava para os bombeiros e falava, oi, eu tô aqui na UTI do hospital. Sim, UTI. E tem uma pessoa do meu lado reclamando, o senhor pode ligar, por favor, para a enfermaria e pedir para alguém vir aqui, que ninguém está atendendo essa senhora? Não, isso foi o seguinte, eu estava lá no meu leito, lá no meu box, e uma senhora, eu recebia muita visita, né? O meu colega Anselmo Góes do Globo publicou, Eduardo teve infarto e tal, as pessoas me telefonavam, iam me visitar, e uma senhora que estava do meu lado, eu nunca a vi, enfim, não sabia quem era, uma bela noite falou comigo, senhor Eduardo, era tipo meia-noite. Eu falei, pois não, porque eu estava no celular. E ela falou assim, olha só, eu estou apertando o botão aqui para chamar a enfermeira e ninguém me atende, eu estou me sentindo muito mal. Eu falei, eu vou lhe ajudar, um momentinho só. E aqui eu tinha um fio vermelho, amarelo, verde, um monte de fio aqui no dedo, entendeu? Aí eu comecei a arrancar as coisas aí para levantar e ir até o aquário onde se encontravam os médicos. Não, simplesmente. Para pedir ajuda. Claro. Gente, a mulher estava lá pedindo ajuda, eu estava me sentindo bem, então eu arranquei o amarelo. Quer ver? Eu acho que o terceiro que eu arranquei apitou lá dentro. Eu morri. Era o fio que indicava se eu estava vivo ou não. E aí levantei e fui andando, o médico veio me esculhambou. Isso aqui é um CTI, o senhor não pode levantar da cama. Eu falei, eu não posso ser testemunha ocular de uma morte do meu lado. A mulher está chamando alguém, ninguém está vindo aqui, cabe a mim pedir socorro. Bom, não é que no dia seguinte um senhor que estava do outro lado fez a mesma coisa? Falou, eu não posso ajudar o senhor da forma que eu fiz ontem, porque o senhor viu o que aconteceu aqui. Mas eu vou lhe ajudar. Peguei o telefone, 190, bombeiros, aquela coisa toda. Falei, se eu podia mandar alguém aqui no box tal, no 8º andar do hospital e tal. E aí foi aquela confusão, a ponto da Vera, minha mulher, falou assim, para, porque eles vão te matar nessa cirurgia. É um espírito que tem que ser assim, entendeu? É dele, né? É dele. Aí eu tive o quê? Que dosar isso. Eu tento ser justa com muita coisa. Quando eu vejo uma injustiça, eu fico muito brava. Poxa. Mas hoje em dia
Não, a gente sabe né? disso. A gente sabe muito bem. Mas eu consigo hoje em dia dosar até onde eu devo ir, porque eu já tive essa escola aqui, sabe? Sim. A escola da revolta, a escola do nervosismo, né, pai? Que agora É. você tá um pouco mais calmo, né? Não, eu Depois tô a bem mais cirurgia calmo. melhorou. Eu aceitei Jesus, entendeu? É Tô bem isso. mais calmo. sabe? Falando em calma, em conhecimento, em vida, vamos a uma outra pergunta que nós recebemos. Vamos ver se você sabe quem é, seu Sérgio. Oi, Sérgio. Olha, Noemi. Tudo bem? Sou eu, sua priminha. Primeira coisa, parabéns pelo Dia dos Pais. Obrigado. Principalmente para você, que é um pai tão especial, de 2 filhos especiais, de 2 noras apaixonadas. Queria te homenagear nesse dia. Tenho muito orgulho do primo que você é. Queria falar com você sobre qual a sua ligação com Israel. Se você tem alguma memória gostosa para contar para a gente sobre a tua vida lá em Israel. Um beijo, parabéns. Obrigado, Noemi. Beijo, querida. Noemi é uma prima querida, sempre foi um exemplo. Para mim, eu era criança, a gente vinha para São Paulo com a minha mãe e eu olhava para ela e para a família dela e disse que eu queria ser mais ou menos assim, como eles sempre foram. Eu ganhei algumas coisas os sagitarianos têm em comum aqui. Eu sempre fui muito inconformado também com algumas coisas. E eu, na minha adolescência, estava passando por um momento muito difícil. Não estava me encontrando aqui, não estava me encontrando com as coisas, com a escola, com nada disso. E meu pai não tinha condições financeiras, a gente vivia bem, vivia normal, não passava nenhuma necessidade, mas não podia me pagar uma escola fora do Brasil, e eu queria. E aí eu pleiteei e consegui uma bolsa de estudos para fazer a high school em Israel, né? Ayanot, né? E foi um divisor de águas para mim, com certeza também. Foi ali que eu aprendi. A minha mãe, como toda boa mãe judia, é muito protetora, né? Foi ali que eu aprendi que a vida não é fácil, mas é boa. Né? Sim. Era uma escola interna e assim... Um kibbutz, né? Não era um kibbutz. Ele era uma escola agrícola. Né? Isso. Que era um reformatório para órfãos de guerra em Israel. Olha... Né? Então, assim, era muita gente... Isso em Tel Aviv? Não era em Tel Aviv, era perto de Tel Aviv, ao sul de Tel Aviv, perto de Nessiona. Final dos anos 70, início dos 80? 80, anos 80, início dos 80, né? Então, assim, foi uma experiência fantástica, porque daqui a pouco eu me vi o que tinha, né? Uma vida confortável, tranquila, me vi numa escola que eu escolhi para ir, então não fui obrigado a nada, Sim. que eu tinha que trabalhar todo dia e estudar para pagar a escola, né? Então eu trabalhava desde lixeiro, a lavador de prato, a ordenha. Fazia tudo. Fazia tudo. Mas o principal, para mim, o principal ensinamento foi viver em Israel, que é um país diferente. Eu não quero viver em Israel, não volto por causa da guerra, sou muito transparente nisso. Eu acho que as guerras não são uma inteligente para ninguém, mas é um país que te abre a cabeça, porque eu vivia lá com árabes, com judeus, a minha escola foi a escola onde foram as crianças, os filhos órfãos dos judeus da Etiópia, né? Então, você imagina a gente receber num país que era só de brancos, né? Sim. Por herança religiosa e genética, sim. Né? Foram quase 2.000, se não me engano, 2.000 famílias etíopes nessa época. Então, é um país que me ensinou a entender que outras a gente é igual. realidades. Não, e que todo mundo é igual. Sim. A coisa da coexistência, né? Exatamente. Israel vive com árabes, a maior parada gay do mundo é lá, e na minha opinião, a mais alegre, a maior, eu acho que é comprovado, né? Então é um país, eles aceitam as pessoas, e é mais do que a questão da religião. É um país realmente que você não é muito julgado,
Entendi. É por isso que as mentiras a respeito me irritam tanto no programa. Porque você teve alguém Porque teve lá, que sabe como é que conviveu, viveu. Conviveu. Aí E você aí é um meu cara pai... estudado, você lê Não, também. mas meu pai fez muitos amigos dessa época de Arnaldo. Alguns deles são amigos até hoje e aí viveram o judaísmo um pouco mais intensamente do que nós, porque são famílias inteiramente judias, tipo o tio Rogério, a tia Liz e tal, e que tem filhos que também foram enviados para Israel para estudar, então a gente sabe direitinho como funciona o negócio lá na prática. Uhum. E aí a gente vê 2024, a galera inventando tanta história, dizendo que lá dentro não é um país amigável para árabes. É por isso que eu fico muito irritado. Essa minha prima, Noemi, ela tem filhos que são religiosos, são bastante religiosos, ortodoxos, né? E ela conta uma história que ela falou para uma neta uma vez que é verdade. Porque, né? Por ter filhos religiosos, a Noemi tem tipo 18 netos. Isso. Opa. Tem 3 filhos, um não é religioso, os outros 2 são, e aí ela tem Tem netos. muitos netos. E aí a menina perguntou alguma coisa sobre árabes e ela disse, olha, querida, tem árabe bom, árabe ruim, judeu bom, judeu ruim, israelense bom, israelense ruim, brasileiro bom, brasileiro ruim. Tem até pedra boa e pedra ruim. É verdade, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas tinham que entender e tentar separar a questão da religião com a questão do país, primeira coisa, apesar de ser um país que a religião é o judaísmo, né? E a segunda coisa né? é entender governo. Eu jamais vou compactuar com o atual governo de Israel. Uhum. Mas no sentido de se proteger, eu entendo muito bem algumas atitudes. Né? Então essa é a grande questão, né? Saber se é para falar do país, é um país que do nada conseguiu hoje ser polo de tecnologia. É verdade. Essas histórias que a gente fala é verdade, né? Eu vou boicotar Israel, então para de usar o Waze, o WhatsApp, Facebook. Não, todas as transmissões, gente, que vocês veem de televisão é graças a um aparelhinho chamado LiveU, é uma mochilinha que é feita também pelos israelenses. Então, infelizmente as pessoas são mal informadas. Por isso que a gente tem que ter o Rivo News. É isso. Tá, e aproveitando que a gente tá falando de passado, pai, você foi ali criado na fazenda, né? Bem diferente, todo mundo jogava futebol, você queria ficar com as galinhas, você tinha uma melhor amiga, galinha, qual era o nome dela? Abigail. Uma grande amiga sua, e o senhor tem um sonho, né, levar a galinha dentro de um avião. É verdade, é verdade. Você gosta de galinha. Olha, eu acho agora... Mas ainda não é minha pergunta, tá? Eu só tô falando que você é uma pessoa diferenciada desde E eu volto a lembrar eras. que pessoas diferentes fazem o mundo interessante. Claro! Com É certeza. isso, mas é isso. Você é um ser diferenciado desde sempre. A minha pergunta é, por que você nunca quis fazer terapia? Eu recentemente comecei a fazer, até que a terapeuta falou assim, olha, eu vou te recomendar outra pessoa, porque quem está fazendo terapia aqui sou eu. É real, cara. O pior é que é verdade. E aí eu aceitei o conselho dela, né? E falei, então vamos partir para outra terapia. E não procurou mais ninguém, Não, né? não procurei mais ninguém, mas eu procuro escutar pessoas melhores do que eu, ler coisas que possam me ajudar, entendeu? Entendi. Então, eu não sou um caso totalmente perdido. Jamais. Entendeu? Imagina. Embora eu ainda tenha um sonho de soltar uma galinha dentro de um avião, É isso. o que é uma coisa basicamente... Absolutamente natural. Natural. Eu queria ver a reação das pessoas. São duas coisas que não foram feitas para voar, né? A Exa- galinha e o avião. Não, e o avião, quando você pensa que é um motor a propulsão de querosene, de aço, energia elétrica própria e Inventado criado por por um brasileiro, né? O que é uma galinha? Entendi. Não é? Então, mas o que acontece é o seguinte, hoje algumas pessoas dizem que eu tinha um pezinho no autismo. Eu tenho alguma convicção. Então, eu gostava de ficar sozinho, brincando, eu pegava o besouro e com... Besouro. Besouro, Mas tem muita gente que fala besouro. Eu sei.
E aí eu punha 2 cordinhas numa caixa de fósforo e ele ia puxando, entendeu? Entendi. Eu amarrava, punha uma coleirinha na galinha, saía puxando ela. Como se Isso um cachorro. não, isso é sensibilidade. Até que um dia que ela me deu uma bicada e eu estrangulei ela, porque ela não tinha direito de fazer isso Eu comigo. vou retirar o que eu acabei de dizer. É doença, não é sensibilidade. Entendeu? Eu tava Mas- tentando te ajudar. Mas eu tinha um mundo muito meu, entendeu? Mas com o tempo a coisa foi virando, sabe? Hoje eu adoro ter amigos. Mas também tem, assim, poucos selecionados Não, bons, né? amigos, eu tenho um único amigo no Rio de Janeiro, que chama-se Luciano Saldanha, a quem, eu mando um beijo até parabenizando pelo Dia dos Pais, que ele é um pai para mim. Tá? Apesar de ser pai também. Apesar de né? ser pai também Da de uma Bia. garota linda, maravilhosa, Bia. E a mãe dele também foi um encanto de pessoa. Bom, mas enfim, amigos são esses. E aqui em São Paulo eu fiz grandes amizades com uma turma de médicos que tem um podcast que eu assim sugiro a todos que assistam, sigam, chama Beyond the Cave, Além que a da gente Caverna. foi. Nós participamos Assistam desse o nosso episódio. Tem Eu um episódio participei, só do Eduardo o Renato também. meu genro participou. E é uma galera extremamente do bem. Eu queria mandar aqui um abraço, inclusive, já que eu toquei no assunto. Ele já acha que é o programa da Xuxa. Ao Regis Rodrigues, A caravana do ao Beyond the Cave. Marco Calheiros, ao Caio Fernandes. Eu teria que ficar aqui a tarde toda bando falando. de fascistas, E de Denis? extrema direita. Ao Fabrício, ao Denis Xavier, que é um cara assim. Denis já esteve aqui no Talks com a gente. por favor. O Denis Garcia Xavier. E é uma galera que busca um sentido da vida com a ajuda de filosofia, de ciência e super bem-humorados. Então, Beyond the Cave, vão lá, eles se apresentam uma vez por semana, se inscrevam, tocam um sininho, entendeu? Toca um Eu sininho. tô fazendo um pedido aqui, pessoal, espero que seja. Agradece também ao Dr. Juliano. Espera. Ai, meu Vai Deus. chegar. Queria mandar um abraço especialíssimo para o meu médico que eu conheci junto com essa turma, que chama Dr. Juliano Roba. Ele é um como é que chama? Geriatra. Aliás, Gabriel, aqueles que acham que... Eu que preciso já? Não, mas aí é que tá. Aí é que tá. Eu ia falar isso. Aqueles que acham que geriatra é para aqueles caras que têm 70 anos, 80 anos. Eu até não sei como é que é isso, porque eu tô longe disso aí. Isso. Mas aí eu vou te dizer o seguinte, o geriatra nada mais é que um grande faz-tudo na medicina. Entendeu? Então eu aconselho a todo mundo com 30 anos, a partir de procurar Já um vai. geriatra. E o Juliano é um amor de pessoa, extremamente atencioso, um profissional de forno e fogão, entendeu? Então, Juliano, você tem sido um pai para mim, muito obrigado. Juliano Roba, Dia dos Pais aqui também. de São Paulo, viu? Feliz Dia Precisando do dos Pais. geriatra, liga para ele. Depois você faz um pix. Tudo isso começou com a pergunta da terapia. Pois é. E aí, então, a Cecília cresceu com 2 pais que detestam a terapia, análise, tudo isso. E já eu cresci com 2 analisados desde sempre. Que mostra o que faz toda a diferença, não é mesmo? Pai, para você, a importância da terapia na vida, da análise. Quem corre na praia, né, corre porque quer o corpo em melhor A estado. mente também. Com certeza, ajuda. Né? Muito. Oxigenação e tal. Isso. Mas para mim, terapia tá para minha cabeça, para minha mente, como o exercício físico tá para o corpo. Né? E os dois se ajudam, porque se você faz exercício físico, você oxigena e vai, claro, que vai pensar melhor e larga endorfina e tal. E se você está pensando melhor, você vai fazer mais exercício. Você acha qual é o meu problema? É aquele negócio de você falar um monte de coisa pro terapeuta, você acaba de falar e fala assim, não te vejo semana que vem. Mas então você tem que É procurar tudo outro parte. terapeuta. É isso. Você É outro. tá entendendo? É mas uma assim, ó, busca incessante. mas tem que achar outro terapeuta. E aí, senão- quando ele fala, você fala assim, mas por quê? Ele fala, bom, o analisado aqui é você. Então. Entendeu? Mas é isso, você tem Eu que acho que você buscar as respostas As de ferramentas. Mas dentro de mim. Isso. Não, mas mais do que Mas eu isso. sou mais que analisado, gente. Existe uma pessoa... Deixa o Sérgio falar. Mas eu acho que mais do que isso. Você tem que procurar outro terapeuta. O meu atual e alguns que eu tive muitos assim.
Mas ele me ajuda a pensar, ele não fica quieto a sessão inteira. Não é assim que funciona comigo, pelo menos a terapia. Né? Tem uma troca, né? Que é fundamental. Porque aí, realmente, eu acho que aí se não é para ouvir nada, se não é para compartilhar, fala com a parede que é menos investimento. Mas, Sérgio, eu posso, agora papo sério, eu acho que a terapia é facilmente resolvida quando você, por exemplo, tem um bom amigo, conversa com pessoas inteligentes. Eu acho. É porque você nunca fez direito, sabe? Por isso que você acha. Pode ser que eu nunca tenha feito direito. Mas aí eu te respondo, eu já melhorei tanto ouvindo pessoas sérias, sabe? Que não é que me convenceram, mas que me levaram a pensar de maneira diferente. Então, sabe? mas é que a pessoa que faz, o terapeuta, o profissional, ele te leva a pensar isso talvez de uma forma mais estudada, cuidada, entendeu? E aí eu ele não é rebato só mais o uma amigo. vez, minha filha, quando eu ia operar na segunda-feira do coração, na sexta-feira eu estava absolutamente desorientado naquele leito ali e sem saber o que estava acontecendo comigo, quão grave era aquela situação, e a enfermeira chegou com um prato de comida, com aquela coisa, e tudo que eu fazia era chorar, mas chorar de boca fechada, as lágrimas escorrendo. E aí entra um médico ali no CTI e falou assim para mim: você está passando bem? Eu falei assim: tô, mas eu não tô ao mesmo tempo. Mas por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer comigo, eu tenho 2 filhos, eu tenho mulher, eu vou abrir o peito, e eu não sei se é grave, eu acho que é grave, é uma cirurgia de alta complexidade e tal. Aí ele virou para mim e falou assim: primeira coisa, você vai comer essa comidinha aqui, porque tá vendo esse copinho de remédio? Quando esse copinho de remédio chegar no seu estômago, tem que ter alimento lá para você não ter uma gastrite. A última coisa que eu quero que você tenha agora é uma gastrite. Com relação a esse papo furado de medo, assim mesmo, para com isso. Tá parecendo meu filho de 5 anos de idade, que eu vou morrer, que vai acontecer. Vai morrer coisa nenhuma. Você vai fazer uma cirurgia ótima, como a gente faz aqui todos os dias aqui nesse hospital, e você vai ver. Não tem complexidade nenhuma na sua cirurgia, você é magro, não tem... Tá vendo aqueles CTIs lá fora? Ali tem gente tratando de rins, tem gente tratando de fígado para poder operar. Você está em frente ao centro cirúrgico, porque o seu caso é rápido. Gente, as palavras desse médico valeram mais do que qualquer psiquiatra, qualquer analista. Foi assim a coisa mais que encaixou. Eu falei: doutor, eu vou operar na segunda-feira, o senhor pode passar aqui amanhã para falar mais comigo? Então, mas isso é a Você terapia. entendeu? Isso. E às vezes, se tivesse começado antes, não tinha nem tido medo na sexta. Pois É nessa pois linha, entendeu? Entendeu? Mas a terapia é um pouco mais lenta. Por isso que eu volto a dizer para Precisa você, querer. uma boa conversa, entendeu? Mas No aí você tem momento que dar certo. sorte, né? Bom, isso é verdade, mas sorte é comigo mesmo. Tanto é que eu tô vivo. Olha só, Sérgio, isso ou aquilo especial pra você. Tem que escolher um. Pistache ou janduia? Isso é uma maldade. Eu sei. Isso é uma maldade. Vira teu microfone um pouquinho mais pra ti. Pra cá? Isso. Vamos ver no teu rosto. Tá certo. Pistache ou janduia? Gente, é muito difícil. É muito difícil, mas vai ser pistache hoje. Bem cedo. Mas em defesa do seu Sérgio Wagner, olha, não consigo. Muito antes de ser moda, pistache já era uma febre era lá em campeão. casa. Pistache é iguaria árabe. Vem do Oriente. E é por isso que eu sempre gostei muito. Porque em Israel, em 82, eu já comia pistache. Pistache. Né? E tudo de pistache também, né? Doces com pistache. Tudo. Amo qualquer coisa com pistache. E pro senhor, seu José Eduardo, escolhe um. Qual? Diana Ross ou Dionne Warwick? Para com isso. Diana Ross sempre foi meu grande sonho de consumo. Meu Deus! Não, era assim, olha só. Eu com Ou 8... eu me refiro aos discos, entendeu? Claro. Aos shows, calma lá. Eu, quando eu era pequena, eu era obrigada a assistir fitas VHS toda vez que uma visita na minha casa do show da Diana Ross. E ela cantando Reach out and touch. Ela é maravilhosa. Tinha que todo mundo sempre cantar junto, né, pai? Eu adoro Diana Ross. Ela tá cantando ainda?
Não, pai, acho que não. Mas a Dionne Warwick vem se apresentar aqui no Ela Paulistano. vem no Dionne Clube Warwick eu Atlético conheço pessoalmente, dia 30 de já outubro, entrevistei. se eu não me engano. Viu? 30 de outubro, parece que a Dionne Show lá Warwick no meu vem clube. aqui. Então, eu já Podemos entrevistei ir. ela 2 vezes, é uma criatura fantástica, fez uma coisa muito bonita, comprou uma mansão no Rio de Janeiro, entraram, roubaram tudo, deixaram ela sem roupa, ela vendeu a mansão e foi embora. Que bacana. Acontece. Vamos nos encaminhar para o fim. Vamos, você faz a que pergunta pro seu pena. papai. Pena, né? Faltou algum tema, dona dura pouco. Cecília? Eu acho que não, né? Não. A não ser que a gente pergunte pro Sérgio por que o apelido dele era Cachorrão. Cachorro Não, louco. Cachorro louco. Isso é saia justa, né? Não, Olha só, não, eu vermelho, vou para deixar ele mais vermelho, vou dar o contexto só. A gente pediu as perguntas, né, para as pessoas, e aí a gente tinha pedido 2 para cada, e aí o Pedro mandou exatamente essa. Eu vou rodar só para ele. Não, vamos rodar o filhote. Ele vamos. ouvir a pergunta. Oi, pai, tudo bom? Eu acho que eu vou me arrepender dessa pergunta, mas mesmo assim eu tenho que fazer. Qual foi o fato gerador do teu apelido Cachorro Louco? Tu nunca nos contou. Um beijão. E aí? Bom, que isso virou até música, se Então. você não sabe. Isso, o meu apelido vem da música. A música foi pra mim e vem da música. Música que não é rock, que tocou até no gaúcho, Chacrinha, na época, ficou famoso. Até hoje você botar aí TNT, Cachorro Louco. Dá o contexto. É. Tu estudava no colégio israelita. Isso, em eu Porto estudava Alegre. no Colégio Israelita em Porto Alegre, isso já tinha voltado de Israel, então já estava com a cabeça muito mais livre, com a cabeça muito mais aberta, né? E para saber o porquê, vocês têm que ouvir a letra da música. Ele era colega da turma da banda, do TNT. E aí, basicamente, vou ler um trecho aqui da canção, que diz: nada que ele faz tem sentido, ele é um cara loucão, transa só menina casada, ele é mesmo o cão. Era um garotinho sensível, cheio de amor pra dar, mas a sociedade falida fez sua cabeça mudar. Diziam que era louco, mas não sei não. A sua rebeldia aumentava todo dia. E aí... Era Então, assim o mesmo? negócio vai. Mas eu acho que tem, assim, uma questão, né, da idade, da época. Sagitariano, né? É sensacional. Exatamente. A vida toda eles colocavam TNT pra gente escutar, tem muitas músicas boas. E ele sempre contou, né? E eu e o Pedro, a gente, tá querendo se achar, imagina, mentira dele. Até parece. Até parece. De todas as pessoas do mundo, Cachorro Louco ia ser meu pai, porque essa música é muito famosa lá no Rio Grande do Sul. E aí meu pai fez um aniversário de 40 anos, quando a gente morava em Porto Alegre, e convidou o Charles Master, que é o vocalista da banda. E aí eu e o meu irmão, a gente combinou, assim que o Charles chegar, a gente não deixa ele falar com o pai. Vamos E imediatamente vai direto perguntar. E fui eu e o Pedro pequeno, a gente abriu a porta de casa, era o Charles. Falei, meu pai é o Cachorro Louco? Aí ele disse, ele ficou assim, ele não sabia se ele podia responder. Aí, o pai era o Cachorro Louco. Mas então, hoje em dia o que? Um cachorro manso, tranquilo, bem educado, um labrador. O labrador em casa, porque o apelido dele na empresa é Rottweiler. Em casa ele é uma manteiguinha derretida. Agora, no trabalho é uma bravo. coisa mais rígida, né? Mas eu acho que tem que né? Você tá ali por um objetivo, todo mundo com o mesmo objetivo. Então a gente tem que seguir algumas regras. Sim, Lá como em casa, bom chefe. Lá em casa é um pouco E assim. muito respeitado na área, né? Eu tive um problema na net, apertei o botão, falei com ele, resolveu tudo em 10 Porque minutos. o pai da Cecília, gente, ele não liga pro saque. Não. Ele arruma, se ele tá resolve com tudo problema. com Deus. Não, gente, você tem que O falar com Deus, cadarço falar do com o tênis santo não veio adianta. errado. Ele liga pro presidente da Entendeu? Arezo pra resolver o Daí cadastro. que vem a minha cara de pau, entendeu? Não Graças é cara a de Deus. pau, filho. Cara de pau no bom sentido. Pois é. De ir lá e fazer acontecer, ora. É isso. Então vamos às Vamos. últimas. Quem faz Eu. primeiro? Então, Fazer. Cecília. Pai, você vive dizendo que você gostaria muito que eu falasse bem de você no seu funeral, né? Que o seu sonho é saber que você vai estar lá e eu vou estar ali falando coisas belíssimas. O que você gostaria que fosse dito no seu funeral?
O meu pai morreu, mas ele vai recorrer. Seria tão apropriado. Ai, tá. Tão Pode apropriado. Tá? Tá. A gente combinado. falar a gente isso. brinca aqui na lápide da E minha tenha mãe. certeza que eu vou tirar esses dentes de ouro aqui para ninguém abrir minha boca. Boa! Tá ótimo. A gente briga que na lápide da minha mãe vai estar escrito: tava bom, mas faltou sal. É Porque isso. é o conceito dela para exatamente. qualquer refeição. Qualquer comida. Né? Pro senhor, meu pai, senhor Sérgio Weiner, tu é um homem realizado, dá pra ver a maneira como tu te coloca em relação à vida. Você tem uma família que gosta de conviver contigo, que sempre foi um temor teu, eu sei disso, tinha muito medo de que a gente crescesse e fosse... Desapegasse dele. Mas a gente Impossível. ficou apegado. Eu conquistei as noras. Ah, também, mas não só. Então, tu tem uma família que te ama, gosta de conviver contigo, tu tem um sucesso profissional muito maior do que tu imaginou que seria. Qual é o próximo passo? E agora? Falta o quê? Nipote. Netinhos? Netinhos, ué. Tá, mas faz além parte da disso, história. Além disso, além do neto que a gente já sabe, Vitória, calma. Tá tudo Não, certo. calma não, vamos logo. Não, mas eu acho que é isso, assim, é ver essa história, a continuidade dessa história. Não tem nada de nenhum objetivo absurdo, nada disso. Meu objetivo é ver a continuidade dessa história, ver os meus filhos se realizando no que escolheram. Eles já se realizaram com certeza na vida pessoal e se realizar na vida profissional também e acompanhar isso, poder ser um espectador de luxo desses momentos que vão acontecer, né? De luxo no sentido de eu ter paz, ter tranquilidade para poder observar isso sempre e admirar o que eu, de alguma forma, contribuí pro universo, né? Que são os meus filhos. Pessegueiro não dá manga, né? Com certeza não. E você tem uma coisa para declarar, pai? Não é bem uma coisa para declarar, não, é uma coisa para falar. Eu queria falar, embora não sejam pais, eu queria muito agradecer e mandar um abraço na pessoa do Vidal, a essa gente maravilhosa que vocês têm aqui por detrás desse set, das câmeras, lá dentro no corte. São pessoas, assim, extremamente fiéis, fazem um trabalho muito legal, muito criativo, muito profissional. Então, Vidal, um beijo para você. E você acaba sendo pai desses garotos aqui também. Nós é que sabe, né? Mas você tem uma coisa para entregar pra gente que o Vidal falou. É claro. Bom, o que quê? eu tenho para entregar para vocês, eu estava na minha casa, entendeu? Lá, eu levo uma vida sofrida, olhando para o mar, tomando como é que chama? Um Negroni. Aham. Só que não, Quando eu bebe recebo nada. lá uma encomenda, e essa encomenda veio de Hollywood, da Academia de Artes e Ciências de Hollywood. Cinema. E eu falei, gente, o que é isso? E uma carta me pedindo que eu trouxesse Entregasse. para o Rivo, entregasse ao Rivo News, na pessoa da Cecília, do Gabriel e da Manu também, que não está aqui hoje. Um beijo, Manu. Um reconhecimento pelo belo trabalho que eles fazem aqui semanalmente, enfim. Eu peço ao Vidal que Que figura. Olha, esse Oscar veio entendeu? Lá Los Angeles. E eu passo para vocês e que coloquem ele aqui, entendeu? Muito Eu obrigada. vou te agradecer imensamente pelo carinho, mas diante da nossa atual situação financeira, A nós gente vai vamos ter que derreter, derretê-lo. vender o quilo e depois outro dia a gente Eu dou pede maior força. outro. Muito obrigado. A gente quer agradecer a academia e a todos vocês que precisam se formar direito. Lembrando que 12h30, sexta-feira, Temos Rivo News temos no ar. Rivo News e a gente espera, nós e o Oscar, que agora vai fazer parte do nosso cenário. com Não se certeza. esqueçam de curtir, bater o sininho, tornar-se Rivo de Ouro, Rivo de Prata, Rivo de Cobre, Isso aí. tudo o que for. Isso, todos nós agradecemos, tá? É verdade. Obrigada, nossos Só mais uma amores. coisinha. Obrigado pelo pai Obrigado que você você. é, pela minha filha aqui em São Paulo, tá? Muito obrigado mesmo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Obrigado a você. Beijo, gente. Tchau, tchau.